Alguns dias atrás, uma notícia abalou aí o pessoal interessado em concurso para a Receita Federal, de que haverá uma autorização para um concurso para auditor fiscal, ainda em junho de 2026, e não haverá concurso para analista tributário. Será que isso é verdade? Bem, sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 28 anos. Desde o concurso de auditor fiscal de 1998, eu preparo candidatos para auditor e analista. Então eu acompanho muitos concursos em loco, não é história que me contaram, não. E eu vou falar um pouco sobre essa notícia. Bem, da onde surgiu essa notícia? Eu já recebi dos meus mentorados uns 2 ou 3 vídeos falando sobre isso, mas ao que me parece, o vídeo que deu o pontapé inicial para isso foi do professor Diogo Moreira. Ele é auditor fiscal, está na ativa, trabalhando no aeroporto de Brasília e ele também trabalha com coach, mentoria já há algum tempo. É uma pessoa bastante séria, ele não é, alarmista, nem fica inventando nada. Ele fez questão de dizer, que a informação que chegou para ele foi de um colega auditor, que é uma pessoa muito séria, muito crível e que participou, de algum movimento em que ele presenciou, essa caminhada para uma autorização de um concurso para auditor fiscal, com poucas vagas, ele diz, talvez 50, 100 vagas, e que não haveria para analista. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que é muito comum, durante o tempo em que eu estive na ativa na Receita Federal, você acaba se aproximando de pessoas que estão em Brasília. Ele já estava em Brasília, né? Ele já está em Brasília. De pessoas que trabalham na área de gestão de pessoas, às vezes num gabinete do secretário, e sempre tem a copeira, sempre tem lá alguém que ouve, participa, presencia algum movimento estratégico. Então eu não duvido da veracidade dele ter recebido essa informação de um colega e de que esse colega tenha presenciado realmente, inclusive a assinatura de documentos caminhando nesse sentido, tá? Eu não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado. Quero inclusive deixar claro que não é a primeira vez que acontece isso. O último concurso da Receita Federal de 2023 ele foi para auditor e para analista. Mas em 2014 teve um concurso só para auditor. 278 vagas. Inclusive foi o menor concurso de auditor fiscal que teve na história. E foi um só para auditor, alguma negociação lá. Não quer dizer que o sindicato dos analistas não vai pressionar, né? Porque sempre tem essa papo lá de sindicato em cima pressionando. Então, assim, eu diria que nada está certo. Até publicar no Diário Oficial a autorização. E cuidado, quando publicar a autorização, aí vai dar 6 meses para poder lançar o edital. Vai formar uma comissão, vai começar um processo licitatório, vai contratar uma banca. A última vez foi a FGV e o pessoal não gostou muito não, porque a nota de corte foi 50% e não tinha mais gente para chamar. Ou eles vão chamar outra banca ou vão falar para a FGV, pega leve, que fique bem claro isso. A FGV errou a mão quando fez TCU, CGU, Receita Federal, nível NASA, né? A prova foi muito difícil, esse não é o objetivo. Dessa contratação dessa banca, que tomara que não seja FGV, ou se for que seja uma FGV regular, o que você acha? Deixa nos comentários para mim o que você achou dessa prova da FGV. O que acontece? Aí vai publicar o edital. No último concurso de 2023, foram 9 meses entre a autorização e a aplicação da prova. Então, se realmente Diogo Moreira tiver certo e sair uma autorização no mês de junho, nós estamos falando em prova em março, abril de 2027, ok? Para auditor. Mas e quem está estudando só para analista? Eu vou falar sobre isso, que eu considero isso um erro grave. Eu, inclusive, nem ofereço mentoria para analista da Receita Federal. Eu sei que vai ter gente que vai me bater aqui nos comentários, e pode bater, fale mal ou fale bem, mas fale de mim. Porque eu vou explicar para você por que que não vale a pena estudar para analista da Receita. E eu sou mentor para concursos que prepara pessoas há mais tempo. Você não conhece ninguém que prepara na metade do tempo. 14 anos.
Tá? E eu não é porque eu era professor, dava aula, eu estava estudando. Não, não. Eu era mentor. Eu e o William Douglas fazíamos palestras sobre como passar em provas e concursos. Porque hoje em dia todo mundo fala que tem experiência de 10 anos, mas é 10 anos como candidato, como professor, ou então de algum site de concurso. Mentor, você vai ver que essa galera aí não tem nem 5 anos direito. Eu tenho 28 como mentor. Antigamente não chamava mentor nem coach, mas eu fazia palestras, como estudar, como passar. Se você pegar o livro do desembargador William Douglas, ele fala no meu nome no decorrer do livro. Nós fazíamos palestras juntos na feira dos concursos. Voltando aqui para nossa história, e se o Diogo Moreira e sua fonte, né, estiverem certos? Maravilha. Quem está estudando para analista vai ter que corrigir o seu rumo. Quem está estudando para auditor vai acelerar. Mas o que eu tenho que fazer agora, Carlos André, que eu acabei de ver seu vídeo? Os seus mentorados que estão assistindo o seu vídeo devem fazer o quê? Nada. O plano não muda porque um coach comentou que um amigo dele, um conhecido dele, ouviu falar que vai acontecer essa autorização. Você não vai fazer nada. A sua micrometa semanal continua lá, o seu ciclo continua lá. Você não vai estudar mais horas por causa disso, você não vai estudar menos horas por causa disso, você não vai colocar mais disciplinas nem menos disciplinas, você não vai tirar as calças pela cabeça. Quem age assim não tem orientação de um mentor experiente. Tá bem claro isso para você? Então, esse vídeo é para dizer para todos: essa notícia existe, não dá para dizer se ela é verdadeira ou falsa. Verdadeira é. Eu acredito que ele recebeu a informação e até acredito, volto a dizer, eu vivi isso muitas vezes ao longo de 20 e tantos anos em que eu estava na ativa na Receita Federal. Mas quero deixar claro que isso não é para afetar em nada, não é para você ficar desesperado, não é para você mudar o concurso que você está, não é para fazer absolutamente nada. É só para você deixar uma curtida nesse vídeo, porque eu tô te orientando, deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos, compartilha com todo mundo. E se você é meu mentorado, conhece, bota aqui, faz um merchandise para mim. Bota nos comentários aqui se a minha mentoria é boa. Eu quero ver, vamos encher isso aqui de comentário. Para quem não conhece a minha mentoria, quer assistir esse vídeo, vem para cá que eu vou deixar você experimentar a minha mentoria. Mas agora o ponto de polêmica. Por que eu acho que as pessoas não devem se preparar para a analista da Receita Federal? Eu pensei bem se eu ia falar isso daí, porque toda vez que eu toquei nesse assunto ao longo da minha carreira de mentor, tem os haters que vão dizer que não. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte: não faz sentido nenhum alguém que tem nível superior querer prestar um concurso para a Receita Federal, que a remuneração inicial é vencimento 12 mil e remuneração 19 mil, que é uma ótima remuneração, 19 mil inicial com bônus de eficiência depois de um ano, sendo que tem um outro cargo, também de nível superior de qualquer área, que o vencimento inicial é 22 e com bônus de eficiência vai para 33. Então, eu tenho um nível superior. Será que eu quero ganhar 33 ou eu quero ganhar 19? Se você falar que quer ganhar 19, você vai ter que me convencer de por quê. Porque os dois vão trabalhar. E eu vivi isso lá no dia a dia. Auditores e analistas trabalhando. Um ganhando 33, o outro ganhando 19. Os dois sabendo muito de direito tributário, contabilidade. Apenas um conseguiu passar na prova de auditor e o outro não conseguiu. Ou não escolheu fazer. E até hoje não mudou, porque muitos analistas fazem prova depois para auditor. Inclusive, tem coach do Estratégia que foi analista e depois ele foi melhorando e passou para auditor. É normal, é um processo de crescimento. Eu, Carlos André, nunca pensei em fazer prova para analista. Eu fiz prova para auditor, uma prova e passei. E é isso que eu procuro colocar na mente das pessoas. Seja um vencedor, não um covarde. Porque olha só, existe um erro de análise nisso. Professor, é que a prova de analista é mais fácil de eu passar. Mentira, tá errado. O último concurso de analista da Receita Federal teve 103 mil inscritos para, sei lá, 400 e poucas vagas. O concurso de auditor que aconteceu junto teve 53 mil inscritos, metade, para 200 e poucas vagas. Ah, também foi metade. Tá errado. Tá errado. Não é essa a relação. Você, na prova de analista, tinha que estar na frente de 102.500 pessoas. No Brasil inteiro, você tinha que tirar nota maior que 102 mil pessoas. Só 400 pessoas podiam ficar na sua frente.
Você acha que é mais fácil ficar na frente de 102.500 pessoas do que ficar na frente de 53.000 pessoas? Ah, mas são só 200 vagas. Sim, 200 pessoas podem ficar na sua frente, mas você tem que passar só 53.000. É disso que se trata. É um concurso nacional e você tem que tirar nota maior do que quem? Ah, professor, mas acontece que a prova de auditor é mais difícil. Sim. Tem 5 matérias a mais que o analista. Eu me lembro aqui de cabeça. Auditoria, estatística, comércio internacional, contabilidade avançada, economia e finanças, que é uma coisa só. Vamos chamar de uma coisa só. O meu livro de finanças públicas não fala de economia. Se tiver algum diferente, escreve aqui para mim. Tem 5 matérias a mais. O que eu oriento a todos os meus mentorados? Comece a estudar para auditor, com 5 matérias a mais. Ah, chegou lá na frente, você sentiu que não tá competitivo? Tira essas 5 matérias. Quem pode mais, pode menos. Inclusive, eu sempre fui crítico do concurso de auditor e analista acontecerem no mesmo dia. Porque o que acontece? 250 pessoas, por exemplo, vão ser aprovados para auditor. Do 250 até o 500, por exemplo, até o 600, eles estavam bem preparados, porque eles quase ficaram na frente de auditor, mas eles não passaram para analista. Por quê? Porque eles não tiveram a chance. Eu sempre defendi que a prova de auditor tinha que acontecer 2, 3, 6 meses depois da prova de auditor. Faz a prova de auditor 6 meses depois de analista, sempre. Eu sempre defendi isso todas as vezes que eu participei em reuniões da ESAF. E assim a Receita Federal teria os mais capacitados. Os melhores. Quem não passou para auditor faria para analista e seria aprovado. Isso aconteceu em 2014, porque teve só para auditor separado. Em 2009 foi para os 2 concursos, 2005 foi para os 2, em 2000 foi para os 2, em 98 foi para os 2. Aliás, eu aprovei o primeiro lugar nacional em aduana no concurso de 2000, Mário Andrei Bertelli. Aprovei o primeiro lugar nacional em 2002 em tributação e julgamento, Patrícia Esteves, que casou com Mário Andrei Bertelli. Aprovei o primeiro lugar nacional em 2005, em 2009 também, aprovei. Alunos que aí já eram da franquia via satélite. Era quando estava mudando a tecnologia. Em 2012 não, 14 não, em 23 não. É uma pulverização muito maior que existe. Mas então, eu quero dizer para vocês que o resumo é: 1. Se tiver só para auditor, ótimo, porque depois vai ter só para analista. E aí você pega lá a segunda chamada. Se é que te interessa um salário 13.000 a menos no inicial. Escreve para mim aqui, escreve nos comentários. Você faria auditor e analista se tivesse a oportunidade? Ou você só topa auditor que começa com 33? Ou você quer só analista? Ademais de tudo que eu falei aqui, você tem o direito de dizer, professor, eu quero só analista. Eu só não entendi por que você quer ganhar 13.000 a menos por causa de 5 matérias a mais e enfrentar o dobro de candidatos inscritos. Quero ver o que vocês vão contar aí. E deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha. E se você não conhece a minha mentoria, manda uma mensagem para mim, manda um WhatsApp para mim, que eu vou convidar você a conhecer a minha mentoria e você vai ver nos comentários o que meus mentorados estão falando sobre isso. Maravilha?